Salmo de número 73. Oh, glórias. E todo ser que tem fôlego, Louve ao Senhor. todo ser que tem fôlego, Louve ao Senhor. amém? Louve ao Senhor. Jesus, ele não está morto. É verdade. Jesus, ele ressuscitou. Amém? Grandes vultos aí da história da humanidade tiveram milhares de seguidores. Hoje tem o seu sepulcro, estão lá os seus restos mortais. Mas o teu Deus é o único que lá no sepulcro não há nenhum resto mortal, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é aquele que venceu a morte para salvar a minha e a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo de número 73. Eu quero ler aqui o do verso 23 até o término do Salmo. E em seguida eu quero ler uma outra versão. Amém? Amém. Mesmo texto. Então a palavra do Senhor, ela diz assim, Salmo 73, no verso 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Amém? Você crê que Deus, ele tem algo para falar para você, para ministrar o teu coração nessa noite? Amém? Então glorifique a Deus e você pode sentar no seu lugar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus é bom, aleluia. Eu quero ler o mesmo texto numa outra versão que eu gosto muito. Eu vou assim me guiar um pouco por ela. Verso 23 diz assim: mas estarei sempre convosco, porque vós me tomaste pela mão. Vossos desígnios me conduzirão, e por fim na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha do meu coração e a minha herança eterna é Deus. Sim, perecem aqueles que de vós se apartam. Destróis os que procuram satisfação fora de vós. Mas para mim, a felicidade é me aproximar de Deus e pôr minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Amém? Glória a Deus. Mas para mim, a felicidade é me aproximar de Deus e pôr nele a minha confiança. Amém, aleluia. Amém? Creio. E eu queria iniciar essas palavras, a reflexão desse salmo, fazendo uma pergunta para cada um de nós. O que é a felicidade? O que você entende por felicidade? O salmista vai dizer: mas para mim a felicidade é. O que é a felicidade para você? Aleluia, Jesus. Segundo explicações do significado dessa palavra, a felicidade é um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Significa uma satisfação
significa um encher, significa saciar, significa estar saciado, estar pleno, cheio, mas cheio na medida certa. Isso é felicidade. Amém? E todo ser humano busca felicidade. Não é verdade? Todos nós, irmãos, em todos os tempos, desde que o mundo é mundo, o homem, o ser humano, ele busca felicidade. Glória. Isso é indiscutível. Ele busca isso. Mas cada um busca de uma maneira. Cada um encontra ou acha que encontra em determinada coisa, né? Então, de uma ou de outra forma, todos buscam a felicidade. Agora, a pergunta é: o que é a felicidade para você? O que é a felicidade para o cristão? O que é a felicidade para a Igreja de Jesus? Aleluias. Uma pergunta, é algo para nós nos questionarmos, né? Para a gente perguntar para nós mesmos, né? O que é a felicidade para nós? Glória a Deus. E Asaf, ele era um homem de Deus, mas esse homem de Deus, ele teve um momento de crise na vida dele, digamos assim. Esse homem, ele era uma pessoa, quem era esse Asaf? Esse Asaf, ele era um homem que ele era chefe dos levitas, ele era um homem que ele era músico, ele era um homem que era um salmista, ele era vidente, onde a palavra de Deus se refere à palavra vidente, àquele que recebe sonhos e visões, revelações de Deus para o povo de Deus. Então, assim, Asaf, ele era um homem de Deus, cheio de Deus, um homem que andava com Deus, um levita que vivia na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Porém, inclusive até o significado do nome Asaf tem um significado que eu achei muito interessante, que é: Deus se apoderou e Deus ajuntou para si mesmo. Esse é o significado do nome desse homem de Deus. Mas esse homem de Deus, ele teve um momento na sua caminhada com Deus de crise. Uma crise onde ele começou a colocar o olho que se deu na vida dele, por ele colocar o olho nas pessoas, nas situações, no mundo, e começar a questionar dentro dele mesmo: poxa, por que o ímpio prospera? Por que as coisas para o ímpio dão certo? E por que eu estou passando por momentos tão difíceis e tão dolorosos? Por que tudo funciona para aqueles que não temem a Deus? Por que aqueles que não temem a Deus, que zombam de Deus, que fazem piadas com o nome de Deus, que não têm um mínimo de consideração por Deus, por que eles prosperam no caminho deles? Por que tudo dá certo? Eles são pessoas cheias de saúde, cheias de força, cheias de vigor, cheias de prosperidade, e eu me encontro nessa situação. Então Asaf, ele se questionava. É interessante dizer que ele não anunciou, ele não falou, ele não reclamou para ninguém. Era ele com ele mesmo pensava essas coisas. E ele começou a pensar e se questionar ao ponto de falar que o coração dele ficou, como diz no verso 21, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Ele vai falar: olha, a angústia, a confusão dos meus pensamentos é tão grande que eu não consigo, considerar todas essas coisas. O porquê que acontece isso? E será que eu e você, em algum momento da nossa vida, eu digo da nossa vida cristã, será que em algum momento da nossa vida a gente não se questionou dentro de nós mesmos? Engraçado, né? Por que aquela pessoa ali, tudo dá certo para ela? Ela não teme a Deus, ela não
não serve a Deus. Ao contrário, ela até blasfema das coisas de Deus. Como é que tudo para ela dá certo? Tudo para ela vai para frente, flui, sabe? Tem saúde. Enquanto eu estou doente, enquanto eu estou passando por tantas privações, e aquele lá, que nem tem temor de Deus. Talvez a gente já se fez essa pergunta na nossa caminhada cristã, né? Mas aqui é interessante que isso aconteceu com ele no momento em que Asaf desviou o olhar de Deus e colocou o olhar nas coisas do mundo, né? Porque é interessante, enquanto ele estava com os olhos em Deus, ele estava servindo a Deus, ele estava amando a Deus, ele estava amando ao próximo, estava fazendo a obra, estava sendo instrumento valoroso na mão de Deus, estava feliz da vida e estava satisfeito, né? E aí ele começa a ter com esses questionamentos e começa a vir uma insatisfação no seu coração, uma confusão nos seus pensamentos. Por que Deus faz isso? É, Jesus. Aleluia. Engraçado, né? Tem um ditado que diz assim: eu era feliz e não sabia. Era mais ou menos o que aconteceu com Asaf. Ele era feliz e ele não sabia. Ele tinha o maior tesouro e a maior riqueza que alguém pode ter na vida, que é Deus. É, Jesus. Verdade. E ele estava ali de olho porque as pessoas que não temiam a Deus e que não andavam com Deus prosperavam. Mas ele não atinava para pensar: mas para onde que vai a alma daquelas pessoas que não têm respeito por Deus, que não têm temor de Deus? Aqui pode ser tudo muito bom, mas e no dia que tiver que, diante de Deus, tiver que prestar conta para Ele? Ele não conseguia atinar, sabe, para isso. E aí, a palavra de Deus vai dizer, o Salmo, né, vai dizer que ele então entra no santuário de Deus. Amém? No verso 17, se você quiser dar uma olhadinha aí, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aqui o fim, no caso, o fim dos ímpios. Então ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus. A nossa irmã Laiane, ela falou aqui em algum momento que a gente tem que dar o primeiro passo. Que o primeiro passo a gente dá, né? Você vê que interessante? Ele estava numa crise, ele estava numa aflição dentro dele. E isso ele não revelou para as pessoas. Quando ele escreve esse salmo, aqui no verso 1, você já vai ver do salmo, verso 1 do salmo. Ele já dá uma conclusão dizendo que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, né? Então ele já vai dar a conclusão dele. Por quê? Porque ele não expôs o que ele estava sentindo. Ele apenas estava confuso dentro de si mesmo. Mas, mediante essa confusão dentro dele, sabe, ele vai tomar uma atitude, ele dá o primeiro passo, ele entra no santuário de Deus. E quando ele entra no santuário de Deus, ele entende tudo. Eu não sei o que pode estar acontecendo ou se passando no seu coração, se passando no seu pensamento, sabe? Mas olha, se de repente você fala: poxa, eu tenho sentido algo parecido assim, então tome a atitude de entrar no santuário. Aleluia. Dê o primeiro passo, ou seja, fala com Deus, busque a Deus, porque você vai entender tudo, sabe? Então ali ele passou a entender tudo, qual seria o fim dos ímpios. E quando a Bíblia diz até que entrei no santuário de Deus, nós podemos também entender esse entrar no santuário de Deus, um encontro que ele teve com Deus, talvez um reencontro com Deus. Porque ele estava na presença de Deus, ele estava servindo ao Senhor, ele era chefe dos levitas, né? Então ele estava constantemente ali em contato com as coisas de Deus. Mas ele passou por essa situação difícil, como muitas das vezes nós, nos dias de hoje, podemos passar também. Não é porque não somos de Deus, não é porque temos um coração mau, não. É porque muitas das vezes nós não entendemos as coisas e como Deus opera e como Deus faz as coisas. E às vezes precisamos de uma intimidade um pouco maior
para que o Senhor possa nos falar, para que o Senhor possa nos ministrar, para que o Senhor possa nos fazer entender. E esse homem então, ele entra no santuário, ele tem, digamos, esse reencontro com Deus. Ele entende Jesus. Glória a Deus. Quem sabe eu, você, quem sabe nós estamos nesse momento necessitando de um reencontro com Deus. Aleluia. Sabe? Às vezes a gente se vê em certas situações da nossa vida, porque a vida nos põe em determinadas situações que nós colocamos dentro de nós, nasce certos questionamentos. Você entende isso? E às vezes nos faz ficar um pouco frios e distanciados de Deus. Ele estava na igreja, ele estava servindo a Deus, ele estava fazendo a obra de Deus, ele era um homem que recebia revelações de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo, como diz o nome dele, Deus havia se apoderado daquele homem, de Asaf. Asaf era aquele homem ao qual Deus o havia trazido para junto de si. Mas, mediante essa crise, digamos assim, ele começou a ficar mais frio, mais distante, dentro da igreja. Meu Deus. Será que alguém pode? Será que pode, nos dias de hoje, acontecer isso? Alguém estar dentro da igreja e começar a se distanciar de Deus? Verdade. Mas como que pode ser uma coisa dessa? Alguém estar na igreja, estar distante de Deus? Isso pode acontecer. Verdade, Deus. E como pode, irmãos? Mas só que Deus, Ele quer que você e eu entenda que Ele nos quer dentro da igreja e comunhão com Ele. Em comunhão com Ele e dentro da igreja. Tem que ser as duas coisas. Eu estou aqui em corpo, em alma e espírito. Eu estou aqui por completo. Eu estou aqui inteira diante de Deus. Eu não estou pela metade. Aleluia. Irmão, não vai ser a crise, não vai ser o problema, não vai ser a batalha, a luta que você está passando, que você está enfrentando, que vai te distanciar de Deus. Não deixa isso acontecer. E antes que aconteça algo assim, dê um passo para Deus, entra no santuário, busca o reencontro com o Senhor. Oh, glórias. Ele buscou esse reencontro com Deus. E ele então entendeu tudo. Jesus maravilhoso. Aleluia. Glórias. Quando nós buscamos o encontro com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus Deus, fiel. nós podemos entender tudo. Por quê? Porque Deus nos faz saber tudo. Aleluia. Você veja que esse homem era um homem que ele era muito usado por Deus. E Deus falava com ele através de sonhos, através de visões. Oh, glória a Deus. Mas agora, nesse momento, ele está sentindo-se tão distanciado. É interessante porque eles tinham essa vida de comunhão e de Deus, de falar de uma forma íntima, através de sonhos, através de visões. Deus falava com ele, através dos louvores. Ele era músico, ele tocava instrumento, e ali Deus falava com ele. E agora ele precisa entrar no santuário para entender, porque ele não está entendendo. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida com Deus. Não podemos deixar que a nossa vida com Deus ela venha se tornar uma religiosidade, irmãos. Você não pode, eu não posso. Não podemos ser religiosos. Eu vou apenas cumprir com um compromisso, com uma obrigação. Buscar Deus não é obrigação. Enquanto buscar Deus é obrigação para nós, como é que Deus ele vai se revelar? Como é que Deus ele vai operar como Ele gostaria de fazer em nossa vida? Não é porque Ele não tem poder, é porque nós impedimos o agir de Deus, porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio. As escolhas, Ele nos dá o direito de fazer. Então a gente tem que tomar cuidado. A nossa vida com Deus. Eu tenho 20 anos de igreja e eu não sou mais aquela pessoa do início. Vamos rever isso. Jesus. Sabe, irmãos? Amém. Porque o que o Senhor quer
Ele quer pessoas dentro da casa de Deus que o amem. Aleluia. Porque a casa de Deus Glória a Deus. tem muita gente? Tem igreja lotada? Tem. Mas será que todos amam a Deus? É, Jesus, é verdade. Ou será que muitos são religiosos? Uma coisa é sermos religiosos, outra coisa é nós amarmos a Deus. Quando você ama a Deus, independentemente de você estar na igreja ou de você não estar na igreja, você o está amando. Você o está adorando, servindo de alguma forma, orando, sabe? Adorando a Deus, servindo ao Senhor, também na pessoa do seu irmão, Glória a sabe? Deus. Então a gente tem que rever muito isso. Isso estava acontecendo com ele, e ele entra ali, e Deus então no fim começa a revelar para ele. E ele entende tudo. E aí ele vai dizer assim, no verso 23, que foi o que a gente leu no texto, Aleluia. ele vai dizer assim, eu vou ler na outra versão, que diz: mas estarei sempre convosco, verso 23, porque vós me tomaste pela mão. Glória a Deus. A nossa versão diz pela mão direita. Amém? Aleluia. Vós me tomaste pela mão direita, Glória a Deus. mas eu estarei convosco. Ou seja, quando ele entende tudo, então Asaf começa a refletir e a falar: puxa vida, que triste é o fim desses que não têm temor de Deus. Deus mostra para Asaf, nesse reencontro com Deus, ao ele entrar no santuário de Deus, ele mostra o fim dos ímpios, o fim daqueles que tinham tanta prosperidade, tinham tantas coisas, tinham tudo que o mundo podia oferecer para eles. Ele começa a mostrar o fim. E ele vai falar, como diz, né? Graças a Deus. Graças a Deus que eu tive esse reencontro com o Senhor. Aleluia. Porque ele mesmo vai dizer: meus pés quase se desviaram. Quase que eu me desvio do caminho de Deus. Meu coração se azedou. Ou seja, o que nós podemos entender com isso? Eu comecei a não ter mais prazer nas coisas de Deus. Sabe, as coisas de Deus já não tinha mais aquele mesmo gosto de antes. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos religiosos dentro da É, igreja. Jesus, é verdade. Para não nos tornarmos distanciados de Deus dentro da igreja. Para não ficar morrendo espiritualmente dentro da igreja. E aí ele, quando ele entende tudo, ele vai falar, como se diz, né? Graças a Deus, como nós dizemos hoje. Graças a Deus. Porque eu vou estar sempre com o Senhor. Eu vou ficar sempre com o Senhor nesse tempo chamado hoje. Eu vou estar sempre com o Senhor enquanto eu viver nessa terra. E eu vou estar sempre com o Senhor por toda a eternidade. Diferente dos ímpios, eu vou estar com Ele. Por quê? Porque Ele me tomou pela mão direita. Glória a Deus. Porque Ele me chamou, porque Ele me escolheu. Deus escolheu você, entenda isso. Não foi você que escolheu, Deus escolheu e te chamou e te nomeou. Ele te escolheu, tomou você pela sua mão direita, tratou tuas feridas, operou na sua vida, ajudou você, Ele te resgatou daquilo que você não podia se salvar sozinho. Aleluia. Ele fez tudo isso Oh, glória. por você. Ele fez tudo isso por mim. Verdade. Amém, queridos? Porque Ele te tomou pela Oh, mão. glória a Deus. Ele te chamou e te Oh, escolheu. glória a Deus. Então, ele entende isso. Asaf entende. Eu vou estar sempre com Deus. Amém. Eu posso estar passando um perrengue agora, mas a minha eternidade é com Deus. Aleluia. Aleluia. Sua glória. Eu posso até estar passando por um momento de enfermidade. O ímpio está lá com muita saúde. O ímpio está lá, tem um plano de saúde maravilhoso. E eu tenho que passar no hospital público e tenho que esperar 3 meses uma consulta com o clínico geral. Porque eu estou enfermo, mas eu tenho uma eternidade segura. Eu tenho uma eternidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus.
E Ele se alegra nisso. Eu te louvo. E Ele vai dizer mais no verso 24, Ele vai dizer, vossos desígnios me conduzirão. Oh, glórias. Aleluia. Deus maravilhoso. Vossos desígnios me conduzirão. Ou seja, os teus conselhos, Senhor, é eles que vão me conduzir. Os seus conselhos é o que vão me iluminar a caminhada nessa terra para que eu possa andar. E o que é o conselho e os desígnios de Deus, senão a palavra do Senhor? Talvez naquele momento faltava um pouco Asaf se voltar para a palavra de Deus. Ele estava como que afastado, porém em contato com as coisas de Deus. Mas talvez estivesse faltando para ele um pouco isso, adentrar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, se envolver com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, pesquisar a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E Ele vai dizer, olha, os vossos desígnios, eles me conduzirão. Enquanto eu estiver aqui, ainda que eu passe por crise, ainda que eu passe por luta, ainda que eu não tenha o que muitas pessoas têm, não importa. Eu tenho a palavra de Deus e essa palavra, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, ela vai clareando tudo na escuridão e eu vou me guiando, e eu não vou cair, e eu não vou tropeçar, e eu vou vencer, e no fim de tudo isso, o Senhor me acolherá na sua glória. Hein? E Ele vai dizer assim também, Eu creio. afora vós, no verso 25, afora vós, o que há para mim no céu? Então Ele vai dizer, olha, a quem tenho eu no céu? A quem tenho eu no céu, senão a ti? Afora vós, o que há para mim no céu? Ele entende que Deus é o tudo dele. Irmão, quando eu e você entendemos que Deus é o nosso tudo, nós descansamos no Senhor. E foi o que aconteceu com Asaf. Asaf estava aflito, Asaf estava angustiado. E quando ele tem esse reencontro com o Senhor, Asaf, ele começa a descansar no Senhor. A sua alma começa a encontrar um repouso, um sossego, uma paz que ele há muito não tinha. E ele vai dizer, a quem eu tenho no céu? Afora vós, ou seja, fora o Senhor, quem é que eu tenho no céu? Ele está dizendo, Deus, o Senhor é o meu tudo. É o meu tudo. Ainda que eu não tenha, sabe, tantas coisas que o mundo oferece, mas eu tenho o Senhor. E o Senhor me basta. E ele vai dizer, verso 25 ainda, ele vai dizer, se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Ele estava curado, igreja, aleluia. Ele estava sarado. Esse momento com Deus sara esse homem. Ele vai falar, se eu vos possuo, Deus, se eu te tenho, nada mais essa terra me atrai. Não vai ser a prosperidade do ímpio que vai me atrair, não. Não vai ser a preocupação porque eles desdenham do teu nome que vai me angustiar, me afastar de ti, não. Eu peguei essa frase e eu escrevi bem grande e coloquei lá no meu quarto. Isso já tem um tempo. Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Ele é nosso tudo. O que Deus quer falar comigo e com você? Ele quer atentar para nós, Ele quer que nós venhamos atentar que Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa felicidade. Você entende isso? Glória a Jesus. Asaf faz essa grande descoberta. Deus é o meu tudo. E por isso Deus é a minha felicidade. A tua felicidade não é ter muito dinheiro no bolso, irmão. A tua felicidade não é ter o carro do ano. A tua felicidade é ter Deus em você. É o Senhor dentro de você. Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Glória a Deus. Aí ele vai dizer assim no verso 26, meu coração e minha carne
podem já desfalecer. A rocha do meu coração e a minha herança eterna é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui trazendo revelando nesse salmo a cura interior que ele passou, que ele viveu da parte de Deus quando ele entrou naquele santuário. Aquele que estava se perdendo agora foi resgatado por Deus. Porque o Senhor, ele deixa os 99 ovelhas e ele vai buscar aquela uma que está lá perdida, longe. Deus. Ele vai lá buscar. Ele traz de volta para o rebanho. Amém. Levita, teu lugar não é aí. Teu lugar é próximo de mim. Amém. É, Jesus. Aleluia. Você entende isso? Amém, Jesus. Você sabe, aquele encontro, aquele entrar na presença de Deus, entrar no santuário, Deus ali foi a misericórdia e o amor de Deus, atraindo, não é como diz a palavra, atraindo com cordas de amor, atraindo Asaf. E Asaf então toma a decisão, vou entrar no santuário. Aleluia. A vida dele foi renovada, a vida dele, o ministério dele foi renovado. E ele foi transformado pelo poder de Deus. E ele vai dizer que o coração dele e a carne dele podem já desfalecer. Mas para ele vai dizer, a rocha do meu coração e a minha herança eterna é Deus. Amém, Jesus. Ele que disse que o coração dele estava azedo, agora ele está dizendo, o Senhor é a fortaleza do meu coração. Eu creio. Ele está dizendo, o Senhor é a rocha do meu coração. Ele é a minha firmeza. Ele é a base ao qual me sustento. Amém? E ele vai dizer, verso 27, sim, perecem aqueles que de vós se apartam. Destroem os que procuram satisfação fora de vós. Que é o verso 27, aí se você quiser acompanhar aqui, diz, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Aí ele entende, eu quase me desviei, mas eu sei que aqueles que se desviam de Deus não poderão ter o socorro. Se eles se desviam e eles viram as costas para Deus e eles não querem mais Deus, o que Deus vai fazer? Deus deu livre direito de escolha. E ele vai dizer, graças a Deus, que eu quase resvalei meu pé, mas não resvalei. Eu quase caí, mas eu não caí, eu estou aqui. Amém? E ele vai dizer, sim, perecem aqueles que se apartam de ti, destróis os que procuram satisfação fora de ti. Irmãos, eu queria aproveitar esse finalzinho desse versículo para falar, irmãos, não existe satisfação fora de Deus. Não existe felicidade fora de Deus. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós passamos a nossa vida aqui, nós temos conquistas, coisas maravilhosas nos acontecem, mas felicidade mesmo, só Deus, só com Ele, só Ele. Amém? Só Ele tem a felicidade verdadeira para nós. Nós temos momentos felizes, momentos alegres, momentos de vitória, momentos de conquista, que o Senhor nos concede, glória a Deus por isso. Mas isso não é o meu tudo, isso não é a minha felicidade. A minha felicidade é saber que fechando hoje os meus olhos, eu vou estar na glória com o meu Senhor. Eu vou estar contemplando o meu Senhor. Isso é a maior riqueza que o homem, que a mulher pode ter dentro de si. E ele então vai dizer que não há nenhuma satisfação fora de Deus. Longe de Deus não há alegria. Longe de Deus não há satisfação, não há felicidade. Eu me lembro que uma vez uma mulher falou assim, eu quero me casar para ser feliz. Aí eu pensei, nossa, casar para ser feliz, né? Jesus nos traz a felicidade. Jesus é a nossa felicidade. Eu estou falando porque é uma pessoa cristã, tá? Então, essa pessoa que falou isso. Eu quero casar para ser feliz. Mas eu pensei, a nossa felicidade é Deus.
Aí eu falei para ela assim, mas não, você tem que casar, sendo assim, então você tem que casar para fazer a pessoa feliz, né? A gente casa para fazer a pessoa feliz. E vice-versa, não para ser feliz. Né? Se a pessoa casar para ser feliz, ela vai ter um pouco de decepção. Né? Então a pessoa casa para fazer o outro feliz. Casa para ser companheiro do outro, para ajudar o outro, para ser amigo do outro, para estar presente na vida do outro, para auxiliar o outro. Né? E o outro tem que, no caso, vai ter que retribuir da mesma forma. Aí o casamento funciona, o casamento dá certo. Né? Mas eu achei interessante que ela falou de tudo isso, né? Eu achei interessante que ela falou que ela queria ser feliz e para ela a felicidade estava em um relacionamento, em um casamento. Não é? Mas a felicidade do cristão, antes de tudo, a verdadeira felicidade, a felicidade que produz vida eterna, está em Deus. Eu creio, Jesus. Amém? E o verso final, né, para encerrar, vai dizer assim: mas para mim a felicidade é. E por isso que eu fiz essa pergunta no início: o que é a felicidade para você? A felicidade é. Para alguns, a felicidade é, como no caso dessa pessoa, é ter um casamento. É deixar o estado civil de solteiro para passar no estado civil de casado. Para alguns, a felicidade é ter muito dinheiro no bolso. Sabe? É fazer uma faculdade. É tantas coisas, né, que o mundo oferece e que, lógico, a pessoa vai progredindo, vai andando, vai caminhando na vida e essas coisas são consequências, né? Podem acontecer, mas assim a pessoa fala, ela coloca a intenção assim que a felicidade dela vai estar nestas coisas. E aí, sabe o que acontece? Quando ela alcança essas coisas, ela descobre que ela ainda não é feliz. Ela descobre que aquilo lá já não satisfaz. Ela já alcançou. Então a felicidade de verdade, ela é Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Crente, a felicidade é Deus. Aleluia. Você tem coisas maravilhosas e coisas boas nessa terra, Deus vai te proporcionar, e você vai se alegrar, e você vai ficar feliz, e você vai ficar agradecido, e você vai dizer: eu sou abençoado. Mas a felicidade sua, ela é Deus. A felicidade de Asaf era Deus, não era a prosperidade que os ímpios tinham lá fora. E agora ele entendeu isso. E ele vai dizer: para mim, hoje eu entendo, felicidade é me aproximar de Deus. Oh, glórias. Porque Ele é a minha felicidade. Felicidade para mim é me aproximar de Deus e confiar em Deus. Amém? Igreja, essa é a felicidade do povo de Deus. Aleluia. Então, que essa palavra ela possa produzir em nós essa consciência de que nós só temos uma felicidade real, verdadeira e eterna, e ela é Deus. Amém? A alegria da igreja, a alegria do povo de Deus, a felicidade do povo de Deus, ela é o próprio Deus. Jesus, verdade. É o próprio Senhor. Amém? Então que você possa assim refletir um pouco mais nesse salmo. Amém? Na sua casa, em algum momento que você estiver mais tranquilo, você lê. Eu creio que Deus vai falar ainda mais com você por meio dele. E ele termina dizendo assim: que para ele a felicidade é aproximar-se de Deus e confiar em Deus, a fim de narrar as maravilhas de Deus. Qual o propósito dele? Nessa terra, a minha intenção é me aproximar mais de Deus, porque Ele é que me dá felicidade. É confiar cada vez mais em Deus, porque Ele é que me dá felicidade. E através disso, eu então vou anunciar as maravilhas de Deus. Eu creio. Aleluia. Então Asaf foi sarado,
Asaf teve um reencontro com Deus. Asaf descobre que a felicidade dele não estava nas coisas desse mundo, mas estava no próprio Deus, na pessoa de Deus. Glória. E ele descobre então que o que ele devia fazer era servir a Deus, Glória a Jesus. anunciando e narrando a palavra de Deus às pessoas ao seu redor. Então ele vai dizer: eu preciso olhar para mim, para o meu ministério, para o meu chamado, para aquilo que Deus me mandou fazer, e eu vou batalhar, vou trabalhar, vou servir o Senhor. Então ele entendeu que essa era a função dele nessa terra. Sim, Deus. Então, querido, meu irmão, minha irmã, vamos entender isso em nosso coração, que a nossa felicidade é Deus, Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. e que a nossa felicidade, ela é nos aproximarmos de Deus, confiarmos em Deus, para a partir daí anunciar esse Deus aos outros, para que também o conheçam, para que também o sirvam. Amém, queridos? Então guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém?